É só um aviso rápido. Tudo que eu falar aqui são opiniões pessoais, não representa nenhuma opinião de nenhuma das pessoas que me empregam. Eu sou professor, trabalho também no Banco Central, então assim, essas opiniões são pessoais, parte da matéria que eu ministro lá no Uniceub. Vamos lá, o Bitcoin ele surgiu mais ou menos em 2008 e ele é considerado uma inovação incrível, né? Tanto que ele recebeu essa frase célebre do Mark Anderson, que é o fundador do Netscape, então é um cara que sabe de inovação. Ele falou o seguinte: computadores pessoais em 1975, a internet em 1993 e em 2014 o Bitcoin. Quer dizer, o que o Bitcoin é de tão inovador e capaz de mudar o status quo que a gente vive de tecnologia? O que a gente vai tentar descobrir e depois a gente vai passar pela segurança, no que ele consegue, como que ele consegue se manter em pé, né, esse protocolo. Bom, um pouquinho de histórico do Bitcoin, né? Ele foi criado na publicação de um paper em 2008. Em 2009 a rede começou a operar, então a gente vai ver que o Bitcoin é baseado numa rede, numa tecnologia que chama blockchain, uma rede peer-to-peer. Em 2010 teve uma compra, a primeira compra com bitcoins, ou seja, ele foi usado como moeda, foi para pagar pizzas, um amigo pagou pizza para o outro e ele gastou 10 mil bitcoins para comprar 2 pizzas, né? O Bitcoin em 2011 atingiu $1, antes ele valia alguns centavos, depois ele atingiu $1, então já a pizza já estava bem cara, né? A gente já estava com uma pizza de 10 mil dólares. O Bitcoin chegou em 2013 a uma máxima histórica de 1.200 dólares. Então a gente imagina que quem pagou 10 mil Bitcoins em 2 pizzas deve estar bem triste nessa hora. Surgiu uma casa de câmbio muito famosa, que era a Mt. Gox, que ela chegou a transacionar 70% dos Bitcoins no mundo. Ela acabou encerrando as atividades, porque há uma controvérsia aí, mas ela afirma que foi hackeada. O Silk Road, que é uma plataforma de compra e venda de itens normalmente proibidos, drogas, armas e serviços ilegais, ele foi fechado por volta de 2014. E hoje, eu estava olhando agora, o Bitcoin está por volta de 750 dólares. Então aquela pizza ainda está bem cara. E o que é o Bitcoin? O Bitcoin ele é um instrumento digital ao portador. Ele é o primeiro instrumento digital ao portador que existe. O que a gente tem? Se a gente pensar em dinheiro, dinheiro é um instrumento ao portador, né? Se eu tiver uma nota de 50, a posse dessa nota é o que me garante que eu tenho 50 reais. Se eu deixar cair outra pessoa achar, é o portador. Então outra pessoa vai ter 50 reais. O Bitcoin ele é o portador, isso que é incrível. Não existe uma coisa dessa digital, né? Antes, o que você tinha? Se você tem uma foto no seu computador, você pode copiar essa foto e agora 2 pessoas têm a mesma foto, né? Como é que você garantiria que a foto saiu de um computador e somente estaria em outro, né? Essa é a ideia que o Bitcoin tenta garantir. Ele usa criptografia e hash, 2 algoritmos já antigos, só que de uma forma inovadora para criar o que é chamado um blockchain. O que é um blockchain? Um conjunto de blocos encadeados, conjunto de blocos de dados. Então, na verdade, o Bitcoin ele é baseado num algoritmo que mantém um banco de dados distribuído no encadeamento, que resulta no encadeamento de blocos, né? E para que ele mantém esse encadeamento de blocos? Vou tentar explicar nos próximos slides. E o que mais chamou a atenção é que hoje, se a gente somar todos os bitcoins que existem no mundo, eles somam mais de 11 bilhões de dólares. Acho que está até em 12 bilhões de dólares. É um tremendo uma pinhata, né? Um chamariz para todos os hackers. E é um algoritmo totalmente peer-to-peer. Então você consegue baixar o software e começar a trabalhar com bitcoins
Quer dizer, a rede Bitcoin não está atrás de um firewall, não está numa rede privada. E desde 2009, desde que a rede entrou em operação, a gente não tem nenhum problema que realmente quebrou o protocolo. Nós temos alguns problemas, a gente vai ver na palestra alguns, mas que foram resolvidos. E como funciona então o Bitcoin, né? Como que funciona o algoritmo que mantém um blockchain e para que serve esse blockchain? Né? É um algoritmo bastante simples e é genial. Né? Começando com alguns termos, né? As imagens que eu vou colocar, os usuários são os hexágonos, os mineradores são esses quadrados com as bordas arredondadas, os ativos que passam de mão são representados por essas massas de dinheiro. Existe um algoritmo de prova de trabalho, tá? Que é importantíssimo no protocolo do Bitcoin. Por quê? A gente vai ver que o protocolo do Bitcoin ele mantém um banco de dados totalmente distribuído. E esse banco de dados, qualquer pessoa no mundo consegue escrever. Se não houver uma forma de contenção, de organização na forma que as pessoas vão escrever, esse banco de dados muito rapidamente seria corrompido. A forma que o Bitcoin controla o acesso ao blockchain é num algoritmo chamado prova de trabalho. Ou seja, para uma pessoa escrever no blockchain, precisa provar que resolveu um problema criptográfico complicado. Esse problema hoje ele é você descobrir um hash menor do que um alvo. Como a gente sabe que quando você tem uma estrutura de dados e você vai calcular um hash, o resultado do hash é completamente imprevisível, torna-se um problema praticamente de sorte. As pessoas ficam tentando descobrir esse problema para ter o privilégio de escrever no blockchain. Né? Esse é o algoritmo de prova de trabalho. Mesmo quando você resolve esse algoritmo, você escreve no blockchain, mas toda a sua escrita ela passa por um processo de validação, que é a próxima parte, que são as regras de validação. Então, qualquer pessoa que tente escrever no blockchain, mesmo resolvendo o algoritmo de prova de trabalho, ela não pode escrever um dado inválido. A gente vai ver como é que isso funciona. E o que une tudo isso, que permite que as pessoas comuniquem sem uma entidade central, é uma rede peer-to-peer, assim como funciona, por exemplo, um BitTorrent. Então, na prática, quando alguém participa dessa rede e quer escrever no blockchain, ela está participando de um sorteio para ter esse privilégio. E o interessante é que quanto maior a capacidade de processamento que você tem, e hoje o processamento no Bitcoin é o hash power, quanto maior a capacidade de processamento de hash que você tem, maior a chance de você ter de ser sorteado. Então imaginem um sorteio, né? Você coloca todos os números da loteria num saquinho. As pessoas que têm mais processamento, elas estão tirando números mais rápidos, de forma mais rápida. Ela tira mais números, então ela tem maior chance de ser sorteada. Mas não significa que ela obrigatoriamente vai ser sorteada, certo? Bom, o que o Bitcoin se propõe a fazer? O Bitcoin se propõe a pegar um ativo de um usuário, né, que está escrito no banco de dados distribuído, todo mundo tem uma cópia desse banco de dados, que é chamado blockchain, e ele transfere esse ativo para outro usuário. Né? Então, o usuário vai transferir para outro com base em uma assinatura. Né? Então, tem uma assinatura digital com base numa chave privada. Né? Quando a gente tem algoritmos de chaves, algoritmo de chave pública, você tem uma chave pública, uma chave privada, e a privada você cria assinaturas digitais. Então, com base numa assinatura digital, você transfere o ativo para outro usuário. Certo? Isso seria muito simples se a gente tivesse uma base de dados centralizada. Se tivesse, por exemplo, um banco onde ele escreve cada pessoa no mundo que está participando do blockchain quanto tem de Bitcoin. Mas não é assim que funciona, não existe uma entidade centralizada. Então, você precisa ter uma forma de publicar esses dados de forma a todo mundo ficar sabendo que esse ativo não é mais seu, é de um outro usuário. O que você faz quando vai transferir o Bitcoin? A primeira coisa é,
você precisa saber se esse Bitcoin não foi gasto. E o termo que se usa é UTXO, é Unspent Transaction. Você precisa ter um Bitcoin, significa que alguém te transferiu o Bitcoin e você não gastou. Então isso é uma Unspent Transaction. Se você tem uma Unspent Transaction, você pode usá-la como entrada para transferir para outro usuário. Outra regra de validação é a soma das entradas. Ela é maior ou menor do que a soma das saídas. Obviamente, a soma das entradas tem que ser sempre maior do que a soma das saídas. Se você cria uma transação onde a soma das entradas é menor do que a da saída, você está dando um cheque sem fundo, certo? Você não tem fundos e você está criando uma transação que tenta criar bitcoins. Você não pode fazer isso. Então, uma regra é, você junta as transações que você tem de entrada e cria uma saída. E sempre a soma da entrada tem que ser maior que a saída. E aqui é uma verificação da sua assinatura. O que você criptografou com a sua chave privada pode ser decifrado com a sua chave pública e voltar a ser o hash da transação. Isso é o básico de assinatura digital. Ou seja, só uma pessoa no mundo vai conseguir gastar os bitcoins dessa pessoa, que é quem possui a chave privada, certo? Então todos os bitcoins no mundo estão travados com chaves públicas e privadas. O que me impede de gastar o bitcoin do meu vizinho é a posse da chave privada. O vizinho tem uma chave privada que eu não sei qual é, então eu não posso gastar os bitcoins dele. Como que funciona então isso, né? Nós temos um banco de dados que está distribuído no mundo inteiro e os mineradores estão se comunicando por uma rede peer-to-peer. O usuário que detém o ativo, e esse ativo está escrito no banco de dados que todo mundo sabe, então o mundo todo sabe quanto cada usuário tem de Bitcoin. Ele decide transferir aquele Bitcoin. Então o que ele faz? Ele cria uma transação. O que é a transação? Um ativo indo para outro usuário, quer dizer, o ativo verde virando ativo cinza, né, que o usuário de destino é cinza. Essa transação é assinada, tem uma assinatura aqui embaixo, e ela é transmitida para a rede inteira. A primeira transmissão é feita para o minerador mais próximo. Esse minerador tem a obrigação de validar. Ele verifica, essa pessoa está gastando bitcoins que realmente tem? Ela tem a posse da chave privada? Ela fez uma assinatura digital consistente? Ela não está gastando mais do que as entradas? Ela não está dando um cheque sem fundo? Se tudo estiver correto, esse minerador propaga para o resto da rede, no melhor do mundo do peer-to-peer. Você tem um minerador, você transfere para ele, ele transfere para outros. Da mesma forma que um BitTorrent funcionaria. E essa transação agora está publicada em vários mineradores. Todos os mineradores fazem a mesma regra de validação. Ninguém confia em ninguém nessa rede. Então não é porque você ouviu de um minerador uma transação que você vai confiar que essa transação está com a assinatura correta ou que essa transação tem fundo. Então todo mundo faz a mesma validação. Ok, essa transação está correta, então o que nós vamos fazer agora? Essas transações são agrupadas no que é chamado um memory pool, que é uma memória do minerador. O minerador grava todas essas transações e ele cria o que é chamado um bloco. Como vocês podem ver aqui em cima, um bloco que está cinza no momento. O que é um bloco? Um conjunto de transações. Uma vez que ele criou esse bloco, ele não pode ainda transferir esse bloco para a rede. Por quê? Ele tem que resolver o algoritmo da prova de trabalho, certo? Que é complicado, que é difícil. Ele vai levar alguns minutos para tentar resolver isso, se ele tiver muito poder computacional. Uma vez que um dos mineradores que estavam trabalhando em um bloco, você vê que todos os mineradores estavam trabalhando em blocos. Um minerador conseguiu resolver o algoritmo. Ele foi sorteado. Quando ele resolve esse algoritmo, o bloco dele se torna vermelho, o que representa que é um bloco válido agora. Esse bloco é aceito pela rede inteira como um bloco que pode ser transmitido. Ele transmite esse bloco para toda a rede.
Os mineradores que estavam trabalhando num bloco em paralelo jogam fora o seu trabalho, perdem o seu trabalho, por quê? O bloco que eles estavam trabalhando acabou de ser descoberto. As transações que eles estavam tentando botar num bloco já vieram num outro bloco. Então eles não podem mais trabalhar nessas transações. Então eles jogam fora o seu trabalho, recebem o bloco novo, validam o bloco novo, eles refazem as regras de transação de todas as transações que estão nesse bloco, e se tudo estiver correto, eles vão atualizar o blockchain. Atualizando o blockchain, eventualmente essa informação, com a transação de transferência entre os usuários, chega nos usuários que fizeram a transação. Então agora nós temos um blockchain atualizado com uma transação a mais, além de N outras que estavam pendentes, que é a transferência desse usuário para esse usuário. O resultado disso é um conjunto de blocos encadeados. Essa é a estrutura do chamado blockchain, são blocos em cadeia. E o que tem nesses blocos no Bitcoin? Transações, certo? E esse blockchain é público. Todo mundo que está participando da rede pode baixar uma cópia desse blockchain. Hoje ele tem por volta de 90 GB. Então leva um tempo para você baixar. E um bloco novo é produzido, em média, a cada 10 minutos. Então, se você vai fazer uma transação, você publica na rede, e a sua transação leva, em média, 10 minutos para ser confirmada em um bloco. O que é confirmado em um bloco? Ela entrar num bloco válido. Então, qualquer pessoa consegue, hoje, rastrear todo o histórico dos bitcoins. Você consegue ver quando o Bitcoin foi criado, a gente vai ver como que ele é criado, e por a mão de quem ele passou. Só que você só vê chaves, você não vê nomes de pessoas, certo? Você só vê as chaves públicas e privadas que estão transferindo bitcoins. Coisas importantes, não há como transferir ativo sem a chave privada. Qualquer bitcoin é travado e precisa de uma assinatura para ser transferido. Como a rede é totalmente centralizada e estatística, é difícil você censurar transações. O que seria censurar? Eu não gosto do meu vizinho vai transferir um Bitcoin para pagar um imposto dele, ou um aluguel. Eu não gosto e eu, por algum motivo, quero que essa transação não caia em um bloco. Não entre no blockchain. Eu não tenho como fazer isso, porque são mineradores espalhados no mundo inteiro. Eu posso ser um minerador e falar, quando receber essa transação, eu jogo fora. Mas não importa, tem mais 4.000 mineradores que eventualmente vão achar um bloco e vão botar a transação do meu vizinho. Então é muito difícil, inclusive para países, se tiver um interesse, por exemplo, de um país, de falar assim, ninguém vai usar Bitcoin aqui, nós vamos acabar com essa brincadeira de Bitcoin, é muito difícil. É como você parar com BitTorrent. A gente sabe que isso também é muito difícil. E o mais interessante é, quanto mais blocos subsequentes à sua transação, mais difícil ela é de ser desfeita. A gente vai ver que é possível uma transação que está dentro do bloco acabar se tornando inválida. Em detalhes, os blocos eles têm essa header, e as informações no header são poucas. Ele tem um hash que aponta para o bloco anterior, isso aqui permite o encadeamento. Ele tem um timestamp. Ele tem uma árvore de transações. Então, todas as transações aqui, elas são organizadas em uma estrutura que chama árvore de Merkle. E somente a raiz da árvore é gravada num bloco. E tem um número aleatório aqui. E eles são totalmente encadeados. Então, digamos que eu quero mudar o blockchain. Eu não gosto de uma transação que está no passado. Eu posso, por exemplo, TX2 aqui eu não gosto, eu vou tirar. Para eu tirar essa transação, eu vou invalidar esse hash que vai invalidar o TX-root. Então esse bloco aqui vai se tornar inválido, ele vai mudar. O que vai acontecer com o hash que está no bloco seguinte? Ele vai obrigatoriamente mudar. O hash, quando você muda qualquer dado numa informação e tira o hash dessa informação, o hash é completamente outro. Então, uma vez que esses blocos estão encadeados, a gente chama que eles estão imutáveis.
é muito difícil você alterar o passado do blockchain. Uma vez que esse banco de dados é escrito, ele se torna praticamente imutável. O resultado disso é uma estrutura que a gente já conhece há mais de 100 anos, que em inglês chama ledger, né, do mercado financeiro, e em português é o famoso livro caixa. O que é o livro caixa? Ou o livro razão, para os contadores? É a entrada e a saída de qualquer empresa. Se você quiser fazer um ledger ou um livro caixa pessoal, toda vez que você recebe dinheiro, você escreve um crédito. Toda vez que você paga, você escreve um débito. O Bitcoin é basicamente isso. Créditos e débitos agrupados em um banco de dados que tem uma estrutura especial que chama blockchain. E que é mantida de forma descentralizada e não tem entidade central. Não tem uma pessoa que você consegue falar e parar ou mudar qualquer dado. Diferente, por exemplo, dos dados que estão escritos em um banco de dados, em um banco, por exemplo. Um banco, quem tem conta em banco, tem uma entradinha no banco de dados de um banco escrito quanto dinheiro você tem. Se um hacker consegue entrar nesse banco de dados, ele consegue mudar. Agora você, em vez de ter 10, você tem 100, ou você não tem nada. O blockchain é público, todo mundo consegue ver. É como se fosse um banco com todas as entradas de todas as contas públicas. Mas ninguém consegue alterar esse banco de dados sem ter as chaves corretas. Isso foi uma revolução. Pela primeira vez a gente tem o que é chamado o ativo digital ao portador. Bom, se a gente está falando que o bloco, ao ser resolvido aquele problema de prova de trabalho, ele é publicado para a rede inteira, existe a possibilidade de 2 mineradores, são mais de 5 mil, 5 mil mineradores hoje, 2 deles podem descobrir blocos praticamente ao mesmo tempo, irem propagando na rede ao mesmo tempo, quase. Isso cria o que é chamado um fork, uma divisão no blockchain. E agora, qual caminho vai valer? Né? O caminho de cima ou o caminho de baixo? Os mineradores vão, e quando a gente chega nessa situação, se torna uma situação de corrida, uma race condition. Significa que não há vencedor ainda no momento. Mas, eventualmente, os próximos mineradores vão criar um novo bloco. Eles só podem apontar para um bloco anterior. E eles vão escolher o bloco deles. O algoritmo manda que eles sempre apontem para o primeiro bloco que eles ouviram falar na rede. Então, se 2 mineradores descobriram mais ou menos ao mesmo tempo, o minerador que propagar esse bloco mais rápido vai ganhar a corrida. Então, no caso aqui foi o caminho inferior, ele acabou sendo o caminho mais longo. E o caminho mais longo é o caminho que tem maior esforço. Por que esforço? Porque, lembrem, cada bloco desse exige você resolver um problema computacional difícil. Então, quanto mais blocos encadeados, mais esforço agregado você tem na cadeia. Então, o blockchain, ele é sempre considerado, o válido é sempre considerado o que tem maior número de blocos. Então, o que aconteceu com as transações que estavam no bloco roxo? Elas não são consideradas como entrando no blockchain, elas não são consideradas executadas, confirmadas, como a gente chama. Elas voltam para a lista de transações não confirmadas e elas precisam entrar em um outro bloco. Tá claro? Então, no Bitcoin, a gente costuma dizer o seguinte: toda vez que você faz uma transação, você precisa esperar que a sua transação entre num bloco, isso é o equivalente a uma confirmação, e que você tenha outros blocos posterior ao seu bloco. Via de regra, se esperam 6 blocos, 6 confirmações, para você ter uma segurança bem razoável que a sua transação não vai acabar como um órfão aqui em cima e vai acabar voltando para o pool de transações não confirmadas. Afinal, quem são os mineradores? Em 2009 começou com o cara que criou, que ninguém sabe direito quem é. Nunca descobriram quem foi o criador do Bitcoin, ele é baseado em um paper de uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto. Nunca acharam essa pessoa. Quando o Wikileaks ele passou a receber doações em Bitcoin,
O Satoshi Nakamoto sumiu, ele trabalhava trocando mensagens em redes de segurança de informação e ele nunca mais trocou mais nenhuma mensagem. A impressão que se dá que se tem é que ele, como o holofote virou da mídia principal para o Bitcoin, ele decidiu sumir do mapa. Mas o Satoshi Nakamoto, quando ele começou a produzir, ele era o único minerador. Ele instalou na máquina dele, ele era o único. Estava aqui ele no porão, né? Hoje, nós temos data centers sendo construídos, muitos na China, muitos na Islândia, em locais onde a energia elétrica que é muito demandada para resolver esse problema computacional, onde ela é barata. Então, nós temos data centers inteiros. Então, não adianta hoje a gente achar, puxa, eu vou ligar meu computador e vou entrar na rede e vou ajudar a manter o blockchain. O seu poder computacional vai ser tão ínfimo perto da capacidade dos data centers que tem hoje rodando, que você não tem chance nenhuma de resolver um bloco. Esse é o problema hoje. A rede está descentralizada, mas ela está, infelizmente, convergindo para uma centralização perigosa. Vai ter um slide que eu vou mostrar isso. E por que você gostaria de ligar o computador e gastar energia para tentar resolver um bloco? Porque quando você resolve um bloco, existe o que é chamado recompensa. Um bloco com a solução do problema computacional te dá dinheiro. O minerador ganha dinheiro cada vez que ele resolve um bloco. Ele ganha o quê? Dinheiro? Ele ganha bitcoins. A primeira transação de todo bloco é uma transação chamada Coinbase. É uma transação que hoje, atualmente, dá 12 bitcoins e meio para quem resolve o bloco. 12 bitcoins e meio, a gente multiplica por $750, hoje é dinheiro pra caramba, né? Então tem muita gente investindo nisso. Seria muito legal que eu pudesse ligar o meu computadorzinho, o meu desktop lá em casa e ganhar de vez em quando 12 bitcoins e meio, mas não é assim. Os data centers estão com tanto poder computacional que eles tiram tantos bilhetinhos da loteria por segundo que você, enquanto você tira, sei lá, 2, 3 por segundo, né, digamos que seu computador faça 10 mil hashes por segundo. A rede hoje, o poder computacional agregado da rede, ultrapassa terahashes. Então, a gente não tem nenhuma condição com um desktop de competir. Mas o interessante é que essa recompensa cai pela metade a cada 210 mil blocos. Isso significa que um belo dia não vai ter recompensa mais no bloco. O bloco não vai dar mais dinheiro por recompensa. Então, o que a gente espera? Que os mineradores continuem trabalhando? Porque quando você manda uma transação, se a somatória das entradas for menor do que a somatória das saídas, ou seja, eu estou pegando uma nota de 10 e pagando alguma coisa que vale 9. O que acontece com esse troco? Eu posso criar duas saídas, ou seja, uma paga 9 e um volta para mim, né? Uma transação com uma saída a mais, volta para mim, isso é chamado de transação de troco, ou eu simplesmente posso não criar essa transação, e aí a entrada fica diferente da saída. Quem ganha esse resultado? O minerador. Isso é o chamado transaction fee, é a taxa de transação. Por que eu deixaria dinheiro para o minerador? Porque eu quero que a minha transação entre primeiro em um bloco. Então eu faço como se fosse um suborno, na verdade, um pagamento de um serviço, e eu coloco lá na minha transação uma transaction fee. Se eu quero que a minha transação seja confirmada rapidamente, ou seja, o minerador tem interesse de pegar minha transação e enfiar logo num bloco, eu coloco uma transaction fee alta. Ou seja, eu dou mais entradas do que saída. Eu posso hoje mandar para a rede uma transação que dá transaction fee zero, quer dizer, todas as entradas são consumidas por saídas? Posso. O que acontece é, hoje a rede Bitcoin está congestionada e não tem espaço para transaction fee zero. Sua transação vai ficar dias e não vai conseguir um espaço num bloco. Bom, esse é o funcionamento. E agora a gente vai para a parte de segurança. Vamos conversar sobre alguns ataques e algumas instabilidades no protocolo. Primeira coisa, o que chama tanta atenção no Bitcoin é que ele se propõe a ser anônimo. Ele diz que você, quando ele foi criado, ele era moeda para você comprar coisas na Silk Road, onde as pessoas estavam comprando drogas, comprando armas, comprando serviços, onde não queriam ser identificados. E, obviamente, ali você não vai usar o cartão de crédito. Então, você usaria o Bitcoin onde não seria rastreado.
Por quê? Onde está a presunção desse anonimato? Por quê? As chaves que você usa são geradas localmente. Ninguém precisa saber. Você gera no seu computador. Então, quando você usa a chave, ninguém sabe de quem é a chave de quem. Além disso, você pode usar Tor, usar a rede Tor para comunicar. Então, as pessoas também, isso vai mascarar o seu IP. E os bitcoins ainda podem ser minerados. No começo da rede, né, quando as pessoas podiam minerar, você criava o bitcoin na sua máquina sem que ninguém soubesse. Então, aí você não precisaria nem encontrar com ninguém para comprar bitcoin. E ainda existe uma técnica de você usar endereços descartáveis. Você usa um endereço uma vez só, guarda os seus bitcoins nesse endereço, mas toda vez que você compra alguma coisa, você não devolve os bitcoins como troco para esse mesmo endereço. Você joga esse endereço fora, não usa mais e usa outro endereço. Isso seria para melhorar o seu anonimato. O problema é que hoje, como o Bitcoin tem 11 bilhões de dólares, chamou atenção, existem técnicas de forense de você analisar o blockchain. A primeira técnica é você usar informações off-chain, informações que não estão no blockchain. Por exemplo, como é que eu consigo Bitcoin? Eu vou lá numa casa de câmbio e compro. Ah, para me cadastrar na casa de câmbio eu preciso dizer quem eu sou, botar meu endereço, meu e-mail, qualquer coisa assim. Depois que eu comprei esse Bitcoin, eu faço uma compra ilegal. Financio o terrorismo, por exemplo. Alguém pode rastrear no blockchain, lembram? Todo o caminho de todos os Bitcoins que existem são rastreáveis e vão chegar. Esse Bitcoin que foi parar na mão de um terrorista foi comprado na casa de câmbio. Quem foi que comprou? Aí batem lá na casa de câmbio e descobrem quem eu sou. Se você também cria transações com duas saídas, só duas saídas, pagando uma coisa e devolvendo o troco para você, isso cria, mesmo que você use um outro endereço, isso gera uma pista do quê? Que você, apesar de estar usando um outro endereço, um dos endereços é um endereço de troco. Ele está voltando, é um endereço que você também tem posse. Análise de horários das transações, né? Como o mundo gira, tem um lado que está dormindo, um lado está acordado. É a possibilidade de você ver que uma chave pública está fazendo transações só quando o lado ocidental está acordado. Então isso já dá uma pista de quem está usando. Além disso, existe a possibilidade de as forças de segurança participarem da rede. Então a própria força de segurança ela pode operar o que seria uma plataforma de mixing. Essa plataforma de mixing ela tentaria dar mais segurança, misturando os bitcoins das pessoas e tornando, digamos, irrastreável, vamos dizer assim. Porém, se você tem por exemplo, uma Polícia Federal operando a própria plataforma de mixing, ela vai saber quem é que está misturando as moedas. Então esse é um risco também. Como a rede é aberta e descentralizada, você não sabe quem é que está mantendo essa rede. Então vejam, por exemplo, isso aqui é um estudo que foi feito de um estudo de caso, um paper de um estudo de caso que o pesquisador seguiu um roubo de bitcoins. Então aqui, essa pessoa aqui afirmou que bitcoins foram roubados. E afirmou, foi o endereço, deu o endereço do ladrão. Como o Bitcoin é público, com uma análise do blockchain a gente consegue ver o que o ladrão fez com esse dinheiro. E ele foi passando de endereço em endereço, aqui. Endereço em endereço, ele tentou fazer uma técnica de despiste aqui, usando vários endereços, mas que acabaram todos convergindo para um endereço central vermelho. Então vejam que, seguindo, simplesmente olhando o que o blockchain tem a te dizer, você consegue rastrear o dinheiro. Esse endereço vermelho final aqui era um endereço de um serviço de wallet online, onde te dá uma pista de quem é que está usando quem foi o ladrão, né? Então o Bitcoin ele tem sérios hoje problemas com uma análise bem profunda de você ter anonimato real. Outro ataque que é interessante é como a rede é aberta, você criar nós falsos para tentar corromper um sistema de reputação, né? O que você tentaria fazer com isso? Se você criasse vários mineradores falsos. O Bitcoin ele se protege disso. Como? Exigindo prova de trabalho. Então a pessoa para criar um minerador e tentar achar um bloco, ela precisa ter poder computacional. Então não adianta, você não vai conseguir criar várias máquinas virtuais compartilhando a mesma CPU e achar que você vai criar vários mineradores. Todos os mineradores vão compartilhar o mesmo poder computacional e vão ter a mesma reputação na rede. Mas existe uma possibilidade que chama eclipse.
que é o quê? Você usar esses mineradores, que na verdade não estão aí para procurar bloco, mas para cercar um nó alvo, e se ele conseguir cercar esse nó alvo e só mandar informações para esse nó alvo que ele escolhe, ele pode isolar esse nó alvo da rede. Então, por exemplo, um minerador que não ouve o último bloco, não consegue ouvir o último bloco descoberto, porque ele está cercado de nós falsos, que não vão propagar essa informação para ele, acaba sendo prejudicado na rede. Existe uma outra técnica que chama selfish mining, que é a mineração, vamos dizer, egocêntrica, vamos dizer, egoísta, obrigado. A mineração egoísta. Quando uma pessoa descobre um bloco, o incentivo dele é publicar imediatamente na rede. Por quê? Tem dinheiro nesse bloco, e se eu ficar enrolando com esse bloco na minha mão, alguém pode descobrir esse bloco e eu vou acabar perdendo a corrida. Porém, um pesquisador descobriu essa técnica, o Emir Gunn-Sire descobriu essa técnica que, se você ficar enrolando com o bloco na mão, você tem uma chance de prejudicar a rede inteira. Como seria isso? O bloco roxo ele é privado, ele não foi publicado na rede. Eu não publiquei. Se eu tiver a sorte de conseguir descobrir 2 blocos em sequência privados, a rede inteira ainda está trabalhando aonde? Aqui, no bloco que estaria aqui. Eventualmente a rede vai acabar descobrindo esse bloco. Porém, na hora que a rede propagar esse bloco, eu tenho de forma privada 2 blocos já descobertos. Eu publico esse bloco e lembram da regra? Vale o caminho mais longo. O que acontece com o bloco do indivíduo que estava trabalhando e publicou por último? Ele é descartado da rede. Ele não ganha os bitcoins. Quem vai acabar ganhando os bitcoins é o minerador que tinha 2 blocos na manga. Certo? O problema é muito difícil você conseguir 2 blocos na manga. Certo? Esse é o melhor caso para o atacante. O melhor caso. O pior caso para o atacante ainda é melhor do que você publicar imediatamente o bloco. O pior caso para o atacante é ele descobrir um bloco e mantém privado. Eventualmente alguém descobre um bloco. Ele imediatamente publica esse bloco e agora temos uma situação de corrida. Essa situação de corrida vai acabar convergindo para um bloco. E o minerador, ele tem a chance, o minerador que estava com o bloco em privado, ele tem a chance de ter o seu bloco aceito, como o bloco da cadeia correta, né? Qual é o problema disso? A regra do protocolo diz que o bloco que vale é o bloco que foi escutado primeiro. Então, se ele mantiver esse bloco privado, ele vai ter uma desvantagem. Mas lembram daquele ataque de eclipse? Se o minerador que está fazendo a mineração egoísta fizer um eclipse de alguns mineradores, ele vai conseguir corromper a comunicação e fazer com que o seu bloco seja ouvido primeiro. O maior problema debatido hoje no Bitcoin é: e se uma pessoa, uma entidade, controlar mais do que 50% do hash power da rede? Isso significa que essa pessoa tem mais do que 50% de chance de ser sorteado. E como vale a maior cadeia, ela vai acabar criando a maior cadeia, porque mais da metade dos blocos descobertos são dela. Isso é um problema grave para o Bitcoin, gravíssimo. Se isso acontecer, alguém vai dominar o blockchain. Hoje existe uma preocupação com os que são chamados os mining pools. O que são mining pools? Lembra que o meu desktop não tem a mínima chance de concorrer com os bancos, com os data centers. Mas eu posso ligar o meu desktop e, de forma colaborativa, com mais 1.000, 3.000, 5.000 usuários que também só tem um desktop, trabalhar em conjunto. Esse algoritmo de trabalho é possível ser paralelizado. Então eu trabalho em conjunto e se um de nós, um dos 5.000, descobrir um bloco, nós dividimos a recompensa. Então é uma cooperativa, vamos dizer assim. O problema é que isso gera centralização de poder. E o que é possível fazer com um ataque de 51%? Se alguém tiver mais de 51% da rede, ela pode, por exemplo, desfazer uma transação.
como? Essa transação não está incluída num bloco? Veja, a transferência do dinheiro verde foi para a pessoa cinza. Está nesse bloco aqui. Se eu tenho mais de 50%, eu eventualmente vou conseguir criar um bloco em paralelo, colocar uma transação aqui para outra pessoa, ou seja, a transação que estava aqui agora está indo para outra pessoa. E eu tenho mais poder de processamento. Eu vou correr com a rede e vou transformar a minha cadeia como a mais longa. A transação que estava aqui como válida, ela foi descartada junto com os blocos que foram descartados. Isso permite que eu faça um ataque que chama double spending, que é gastar duas vezes o dinheiro, ou Bitcoin. Eu gastei uma vez aqui nesse bloco, a pessoa que recebeu falou, opa, tá num bloco, tô feliz, tá gasto, já é meu. Só que eu consigo desfazer essa transação e gastar de novo esse dinheiro e passar para outra pessoa. O usuário cinza aqui ficou na mão, perdeu o dinheiro. Inclusive, as recompensas desses dois blocos também foram perdidas. Por quê? Só o que vale é a cadeia mais longa. E a transação dele, tem a continuação aqui do slide, a transação que foi descartada volta para o memory pool, lembra? Um bloco órfão volta para o memory pool, só que próxima vez que ele tentar entrar num bloco, ele não pode. Por que ele não pode? Porque o dinheiro verde já foi gasto. Lembra, a transação tem que ser não gasto, tem que ser UTXO, Unspent Transaction. Ela está spend nesse caminho aqui, ela está spend. Ela já está gasta. Então essa transação não pode voltar, o usuário cinza fica na mão. Tem um estudo que é bem interessante que diz o seguinte: se alguém controlar mais do que uma porcentagem do hash power, qual é a chance dele conseguir desfazer uma transação? Então esse mapa aqui ele diz o seguinte: se você tem poder hash power versus número de confirmações. Vejam que o número de confirmações, à medida que aumenta, fica mais difícil de você desfazer uma transação. Por quê? Para você voltar lá numa cadeia bem anterior, você tem que ter muito poder de processamento para conseguir fazer com que essa cadeia ultrapasse a cadeia atual. Então, esse mapa ele diz o seguinte, que em média, se a pessoa tem só 2% de poder de processamento, é praticamente impossível ela desfazer qualquer transação. Mas, se ela tiver por volta de 50%, ela consegue sempre criar a cadeia mais longa e ela vai desfazer qualquer transação. Mesmo já com 10 confirmações. A questão é, a rede ela tem que trabalhar para impedir que o poder computacional fique consolidado. E como está o poder computacional hoje? Nos data centers, nos pools, né? O maior pool que se tem hoje, esse dado é de 14 de novembro, o maior pool que se tem hoje em poder de processamento detém hoje 15% de poder de processamento. Certo? O segundo maior tem 15 também, o terceiro maior tem 10. Isso é um problema. Por quê? Se 3, vamos dizer, administradores se juntarem, eles já estão muito próximos de 50%. Então, 3 pessoas sentam numa mesa e falam, vamos detonar? Vamos detonar. Vamos desfazer a transação? Vamos fazer. Eles vão ter um poder muito próximo de fazer isso. Então, isso é um problema. A centralização é um problema para a rede Bitcoin. Por incentivo econômico, a gente espera que eles não façam isso. Por quê? Eles investiram muito dinheiro em equipamento para manter o Bitcoin valioso. Se eles mesmos decidirem burlar o algoritmo, o Bitcoin cai de valor. E o investimento deles em equipamento cai de valor, porque eles ganham Bitcoin, eles não ganham dólar. Então, o incentivo econômico é para que eles ajam honestamente. Mas isso aqui é um problema. O que é possível fazer com 51% do hash power foi aquilo que a gente já tinha discutido. Você consegue desfazer as suas transações, você não consegue desfazer transações dos outros, porque mesmo quando você desfaz uma transação que é sua, você precisa depois gastá-la novamente. E você não pode gastar a transação do vizinho, porque você não tem a chave privada. Então você não consegue desfazer a transação do vizinho. Você não consegue roubar Bitcoin, não consegue alterar a regra do protocolo. Tá? Então o poder de ataque ele é grave, se você tiver muito poder por computacional, mas ele não é infinito. Um outro problema que a gente teve na rede do Bitcoin foi o integer overflow. Né? Quem é programador sabe. O que é um integer overflow? Quando o integer ele é gravado num buffer que tem um tamanho fixo.
sei lá, 64 bits. Quando você extrapola o máximo que tem de capacidade de você guardar nesse buffer, ele volta para o início. E normalmente o inteiro ele começa em negativo e vai até positivo. E o zero fica no meio do buffer. Então quando você extrapola, você volta para o negativo. Então tem essas piadinhas aqui, por exemplo, você vai guardar um dado, né? A sua mãe é tão gorda que se eu guardar o seu dado num dado long, que é um inteiro, ele vai se tornar negativo, porque ele vai estourar e vai voltar. E tem a outra piada que é, eu te odeio a cada dia, mas um dia eu vou acabar te amando porque o meu ódio vai se tornar amor, vai se tornar negativo. O que o cara explorou isso? Isso foi em 2010. O que a pessoa explorou isso no Bitcoin? Lembram que a soma das transações de entrada não pode ser diferente, não pode ser maior do que a soma das transações de saída? Você não pode ter, as transações de entrada não podem ser menores que a de saída. A pessoa fez uma transação de saída aqui que tinha valores enormes, 2 valores enormes. O protocolo do Bitcoin, os programas do Bitcoin, eles vão verificar. Será que essa transação de saída tem mais saída do que entrada? Soma saídas, estourou o inteiro. Qual é o resultado da soma dessas 2 saídas? Negativo. A soma dessas saídas era menor do que a entrada. Então o cara conseguiu criar 2 saídas com milhares, bilhões, trilhões de bitcoins para ele. Como que você resolve isso? Com um patch. Você solta um patch na rede e fala assim, vamos verificar se você não está estourando o inteiro. Quando você faz isso, o bloco que estava aqui, ele se torna inválido. Então a rede acaba fazendo uma bifurcação. O patch saiu em 5 horas. Até a cadeia mais longa dominar a cadeia que tinha a transação inválida, foram 53 blocos. E desses 53 blocos, todas as transações neles se tornaram inválidas, voltaram para o memory pool e tiveram que entrar de novo aqui. Com isso, teve um double spend com sucesso de $10 mil. Alguém viu que a transação dele que estava aqui acabou sendo desfeita, voltou para o memory pool e ele jogou uma transação gastando esse dinheiro de novo. Aí ele fez um double spend com sucesso. Chaves privadas. Lembram? A chave privada é o que você precisa para gastar Bitcoin. E ela é só sua, você não guarda a chave privada de ninguém. Então você tem um problema. Imagina um usuário que formata o computador e perde chave privada. Perdeu todos os seus Bitcoins. Isso acontece muito. Tem um caso muito interessante do usuário que jogou um HD no lixo e depois descobriu que tinha 500 mil libras, meio milhão de libras no HD. Saiu todo mundo correndo lá no lixão para procurar o HD. Tem chave roubada. O cara instala o malware e rouba a sua chave. Tem chave descoberta. A chave roubada tem um caso interessante de uma pessoa que instalou o Fallout 4 pirata e veio com malware. E roubou mais de $1.000 em Bitcoin que ele tinha. Foi a cópia de software pirata mais cara da história. Chave descoberta? Sim, chave descoberta. Por quê? Nós temos um serviço que chama Brain Wallet. Para você não ter que decorar aquela chave, que é um hexadecimal enorme, você cria um passphrase e esse passphrase deriva uma chave privada para você. Beleza, muito legal. O problema é que as pessoas começaram a analisar o blockchain, que é público, e pré-computar as passphrases, frases comuns. E acabaram descobrindo pessoas usando passphrases conhecidas. Se alguém computou a passphrase, eu também computei a passphrase e eu tenho a chave privada. E aí ocorreu o que é chamado Brain Wallet Drain. A pessoa cria um Bitcoin, transfere para sua carteira, mas usou uma passphrase fraca. O que acontece? Alguém já sabia a chave privada. Ocorreram roubos em minutos. O cara gastou o Bitcoin e o Bitcoin dele era roubado em minutos. Porque a pessoa já tinha essa chave privada e ficou monitorando o blockchain para ver quando que alguém ia usar essa chave privada, essa chave pública e privada. Tem um outro problema que aconteceu, que é você ter um erro no cálculo da assinatura. A assinatura digital precisa ter um número randômico. Se você não utilizar o número randômico em cada assinatura digital, você consegue voltar para a chave privada. Existe o que é chamado Bitcoin Hardware Wallet, que é uma peça de hardware que guarda sua chave privada e ela faz as assinaturas.
alguém descobriu que um Bitcoin Hardware Wallet estava usando uma constante. E toda vez que a pessoa usava uma assinatura digital, usava o mesmo número. Isso permitiu a computação da chave privada e o roubo dos bitcoins. O último caso, meu tempo está acabando aqui, eu estou passando um pouco rápido, já acabou. Que foi a maleabilidade das transações. Que é a possibilidade de você criar duas transações que têm o mesmo hash, o mesmo identificador, mas que elas são a mesma transação. Isso permite o quê? Um exemplo de ataque. Você tem uma conta numa exchange, numa casa de câmbio. Seu Bitcoin está lá. Aí você pede a saque do seu Bitcoin para a sua carteira. A casa de câmbio realiza esse saque, joga a transação no memory pool de saque. Você vê essa transação, mas você cria uma transação diferente, com outro hash, mas que também saca. Dá uma transaction fee maior, ou seja, a sua transação maleada, ela vai entrar mais rápido no blockchain. A casa de câmbio vai achar estranho, porque a transação que ela mesma gerou não vai ser confirmada nunca. Porque você já gastou esses bitcoins. E ela vai acabar te dando o dobro do dinheiro. Ela vai criar uma outra transação para te dar mais dinheiro. Isso é o que alegam que foi o roubo que quebrou a Mt. Gox. Não é confirmado ainda, mas é o que o dono da BitGox, o gerente, alega. E a última instabilidade do protocolo, ela está prevista para acontecer quando não tiver mais recompensa. Quando os blocos só se basearem em transações, em taxas de transação. Ninguém ganha mais dinheiro só por criar um bloco. Tem que ter taxa de transação lá dentro. O que é o comportamento honesto? Você tem um bloco aqui e tem 150 bitcoins em transaction fee no memory pool. A pessoa cria o bloco e ganha esses 150 bitcoins. Como ele consumiu, o memory pool está vazio, agora só tem 10 bitcoins no memory pool. O próximo consome que um bloco que ele ganha menos. Era o que tinha ali, ele pega para ele. O problema é que um minerador desonesto, quando ele estiver nessa situação aqui que tem pouco dinheiro no memory pool, o que ele é incentivado a fazer? Pegar as transações que já estavam nesse último bloco aqui e jogar no memory pool. E criar um bloco paralelo aqui. Ou seja, tinham 150 aqui nesse bloco. Ele consumiu 100 e jogou 50 no memory pool dessa cadeia aqui. Agora, nós temos os 10 daqui e os 50 daqui. Então, nessa cadeia aqui, o próximo minerador, se ele estender essa cadeia, ele ganha 60 bitcoins. Se ele estender a cadeia de baixo, ele ganha só 10. Então, ele é incentivado também a estender a cadeia de cima. Qual a cadeia mais lucrativa para o próximo? A de cima. Então, o minerador que era honesto acaba dançando e perdendo as suas transações. Isso só é previsto de acontecer quando nós não tivermos mais recompensa em Bitcoin. Hoje tem 12,5 Bitcoins, é bastante dinheiro por bloco, então isso não está acontecendo. Resumo, o Bitcoin é um protocolo muito robusto, mas quando você analisa a fundo, ele tem algumas promessas que não são realizadas, como anonimato, algumas instabilidades, como alguém tentar minerar um bloco e criar uma cadeia própria. Então eu abro agora para perguntas, né? Acho que a pessoa vai vir com o microfone ali. Tá difícil até de eu me ouvir aqui. Então vamos lá, obrigado.